ensinamento desse momento da vida dessa família? Para um casal que vive os dissabores da vida. Maria foi encontrar Jesus, aliás, Marta foi encontrar Jesus lá na porta. Deixa eu pegar para a gente não fugir do texto, também não é sadio fazer isso. Pega aí a sua Bíblia, até para que você possa marcar no coração. Versículo 17. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. 20, versículo. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus. Qual foi a frase que Marta disse? Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Faz um favor comigo. Pula para o versículo 32. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos teus pés e disse-lhe, vamos ler juntos? Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha para cá. Aprenda uma coisa. 2 mulheres de Deus, amigas do Senhor, mas não souberam como lidar com a crise. As 2 olharam para Jesus. Como é que está? Eu gosto muito dos detalhes. Às vezes no texto, a riqueza dele está em alguns pequeninos detalhes. Como é que Marta e Maria, elas disseram a mesma frase. Uma disse primeiro, a outra estava em casa. Quando a outra chegou, disse a mesma coisa. Eu não sei se elas combinaram, mas disseram a mesma coisa. Se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. O verbo está conjugado no passado. Só que Jesus começou o diálogo com Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. E fez a pergunta mais importante daquele momento. Crês nisso? Sabe qual foi a resposta de Marta? Eu creio que meu irmão ressurgirá no dia final. Gente, esse é o pior modo de um casal enfrentar os desafios, o estresse da vida conjugal. Ou olhando para o passado. Marta e Maria disseram, se o Senhor tivesse estado, o Senhor não veio. Ou seja, o Senhor atrasou. O caos, a gente vai dizer no Rio de Janeiro, o leite já tomou. Marta olhou para o passado, como se Deus fosse um Deus sepultado na nossa história, como se Ele não tivesse poder. Mas de repente, quando Jesus disse assim, eu sou, crês nisso? Sabe o que Marta fez? Ela saiu do passado e fez o quê? Foi para o futuro. Eu creio que Ele vai ressuscitar lá. Meu querido, o nosso Deus é um Deus do presente, que vence o teu estresse no dia de hoje. O pão é de cada dia, não é de amanhã. A sua confiança de que Deus está nesses momentos agudos da sua vida familiar precisa ser do dia de hoje e não do futuro, e muito menos do passado. Nós entendemos que na história Deus fez, sabemos que Ele fará porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas nós precisamos trabalhar com a crise de hoje, o estresse de hoje. Ele é um Deus do presente, atual. Não há nada que você e sua mulher ou seu marido estejam atravessando que hoje ele não possa realizar. Nada! Eu preciso estar entranhado nessa confiança em verdade. Já rezei tanto. Eu nem acredito mais. Já fiz novena, trezena, quarentena já. Olha, não acredito. Casais que foram sendo corroídos pelo ferrugem da ausência de saber esperar como enfrentar essas tempestades. Só que aí Jesus vai ensinar um modo de um casal enfrentar esse estresse. Pega a Bíblia aí de novo, vamos com ela aprender. Versículo 33. Ao vê-la chorar assim, como também a todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram
Por isso os judeus, vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele abrir os olhos dos cegos, que abrir os olhos dos cegos de nascença fazia com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou, tirai a pedra. Querido, olha para cá. É impressionante o tratamento que Jesus dá aos problemas nossos, hoje familiares. É impressionante que Jesus só ressuscitou Lázaro depois que um obstáculo foi removido. Repita comigo. Em todo o processo de restauração familiar, há um momento que é divino. Mas existem momentos que são humanos. Deus só fará o impossível quando eu fizer o possível. Quando Jesus chegou lá, você viu que ele estava lá com uma profunda emoção. Jesus chorou, gente. Jesus foi às lágrimas. Jesus sentiu saudade. Jesus sentiu luto. Mas Jesus disse, eu não movo uma palha se vocês não fizerem a parte de vocês. Eu não toco no corpo do ressuscitado se vocês não removerem o que é possível aos olhos humanos. Isso na vida conjugal é maravilhoso. Sabe quando é que Deus vai santificar o teu e o meu casamento? Quando a gente parar de se ofender. Esse é o lado humano. Quando a gente parar de gritar dentro de casa. Quando a gente parar de usar palavrões dentro de casa. Quando a gente não permitir pornografia dentro da nossa casa. Deus vai começar a fazer a parte dele. Porque essa é minha e tua. Quando eu parar de ter a oportunidade de estar em casa às 4, 5, 6, 7 da noite, com prazer e alegria, e eu preferi chegar às 10, sabe Deus como? Quando eu e você fizermos a nossa parte, Deus fará a parte que é dele. A parte que é sua, a parte que é minha, nós devemos fazer. E acredite, somente aconteceu um dos maiores milagres das Escrituras, porque alguém teve coragem de remover obstáculos. Na crise, no estresse, tenha coragem de remover todo impedimento humano. Não que ele seja impedimento para Deus, porque Deus pode todas as coisas, mas os impedimentos humanos que sufocam as nossas realidades pessoais, para que Deus possa realizar a parte que é dele, que é divina, que você, por maior que seja o esforço, jamais poderá realizar. Dá uma catucada aqui, está do teu lado e diz assim, que tal a gente começar a remover as nossas pedras? Jesus, então não tem pedra, porque você não falou nada. Diga para ele, que tal remover as pedras? É tempo de retirá-las. Eu não sei qual é o nome, eu disse aqui algumas. Mas existem, canalizando para a nossa vida pessoal. Eu não sei aqui, me perdoe. Assim, é pura ignorância. E se eu estiver falando uma besteira, me perdoa. Mas eu tenho que partir da minha realidade hoje no Rio de Janeiro. Eu vejo muito pai que quando o filho compra até 16, 17 anos, compra lá na farmácia um preservativo daqui, ó, toma aqui moleque, te vira agora, hein? Isso quando não leva algum lugarzinho lá, se é que me faz entender. A menina, 17 anos, começou a namorar, já tá vendo tipo lá o namorado lá todo dia lá em casa, tá demais. Primeira coisa que faz é, vamos organizar a bagunça. Da onde é que você encontra na Bíblia Deus organizando bagunça? Ou ele remove, ou deixa se perder. Ou eu faço novas todas as coisas, ou melhor, ele, né? Ou é tudo velho. A gente quer, mas eu acho que essa é a maior chaga do cristianismo. Vou voltar aqui ao que disse alguma noite aqui, que eu não sei, em algum momento aqui de partilha com alguém. Não sei se foi no grupo, não me lembro, mas eu creio que eu disse isso. O pregador do retiro dos diáconos de 2011 ou 2012, eu não me recordo, Monsenhor Elia Volpe, o pároco da Candelária. Pensa num Padre Santo, multiplica por 10. Ele pregando o retiro para a gente, diáconos. E a gente estava vivendo um momento de tensão, de crise, de estresse na vida diaconal do Rio de Janeiro. Você sabe que o Monsenhor Elia Volpe, grava essa frase, guarda, eu acho que já vi está gravando, aí depois você pede a ele a réplica pelo menos da frase.
que ela não é minha. O maior escândalo eu vou trazer para a vida familiar. Ele disse para os diáconos, a frase desse padre foi: o maior escândalo do catolicismo é que os cristãos estão vivendo escandalosamente iguais aos pagãos. Eu posso traduzir para a vida familiar? O maior escândalo das famílias católicas é que as famílias católicas estão vivendo escandalosamente iguais às famílias que não vêm à igreja. É o maior escândalo. Quem disse que meu filho precisa viver do jeito que estão vivendo aí? Tiago, não é difícil. Eu sei, gente. Não precisa dizer que é difícil. Eu sei o quanto eles estudam, se relacionam, se comunicam. Mas o seu lar é um lar cristão, meu filho. O seu lar é um lar de Deus. Eles precisam aprender os princípios e valores cristãos. Eles não podem enveredar pela cultura, é moda. E aí, a gente joga a perder. Você sabe o tamanho da consequência. Você sabe o tamanho do desdobramento de atos e pensados inconsequentes que trarão crises e estresse tremendamente maiores para você. E a gente contemporiza. Que mal tem, gente. E a gente tenta dar uma maquiagem. Tinha uma música lá no Brasil que ela era assim, me ajuda. Fuscão preto, você é feito de aço. Rapaz, olha, o Sérgio Reis, ele me inspirou a comprar um Fusca 1971. Não foi ele que inspirou, foi o dinheiro que era pouco mesmo. Eu era novinho, queria ter um carro. Aquilo nunca foi carro, foi um meio que você não dá a pé. Eu comprei o carro, mas só que ele tinha um problema. Quem aqui já assistiu o desenho dos Flintstones vai me ajudar. O carro dos Flintstones, você começava pedalando no chão e freava botando o pé no chão. O assoalho do Fuscão preto que eu tinha, quando você passava na água, você tinha que levantar o pé para não molhar. Era um carro velho mesmo, eu não tinha dinheiro, gente. Comprei aquele carro assim, ó. Falei assim, poxa, eu vou dar um jeito de levar o Fuscão no mecânico, no lanterneiro. E lá no Rio de Janeiro tem duas raças de profissão que você tem que tomar muito. Ah, uma delas é lanterneiro. A outra não vou dizer não, que vai que tem alguém aqui. Aí eu peguei o Fuscão preto, todo cheio de, a gente chama de moça, todo torto. Era para-choque enferrujado. O assoalho, você passava no chão, você via o chão passar rapidinho. Eu era noivo, aliás, recém-casado. Falei, Ana Paula, eu vou levar para consertar o carro. Cheguei no mecânico. Deixou o carro numa quinta-feira, ele falou, olha, pode pegar aqui na terça-feira à noite. Pensa num cara para rezar pelo carro. Falei, vai voltar novo. Falei para ele, eu quero esse carro tinindo. 0 quilômetro. Chegou terça-feira à noite. Rapaz, eu quase não dormi da segunda para terça. Falei, vou lá pegar o carro. Você sabe como é que é jovem. Vou passar pela rua, vou ligar todos os faróis, vou buzinar, vou botar o som alto. Todo mundo vai ver meu carrão. Cheguei lá de noite, ele mostrou o carro, ó, troquei isso. Você sabe que conversa boa, carioca tem, veio até terra na lua. Eu vim até aqui na igreja, aqui com o sinal do coração, aqui, que eu acho que estão vendendo aqui também pedaços de terra na lua. Que veio de lá do Rio, a encrenca. E aí eu olhei o carro, vi o carro zero, gente. Fui para casa, buzinando, subi a rua fazendo o maior barulho do mundo. Era um sonho. Botei o carro lá, falei, pai, dá uma olhada. Meu pai olhou, o mecânico é bom, o lanterneiro é bom, né? Pai, o que carro? O carro tá brilhando, pai. Falei, pô, só não vou dormir dentro do carro para não pegar mal. Mas o desejo era dormir lá. Acordei de manhã, gente. Eu botei o carro, falei, agora eu vou botar o carro lá no meio da rua. Vizinho vai descer, vai ver meu carro lá. Gente, quando eu tirei o carro da garagem, que eu botei ele no sol, saiu lágrima. Na mesma hora eu fui no mecânico. Olha aqui, rapaz, eu te dei o dinheiro para tu lanternar esse negócio, tá todo torto. Eu falei, filho, eu não faço milagre. Olha só, você me trouxe o carro para eu dar uma guaribada. Você quer um carro novo? Compra um carro novo, de peça nova. Tira a carcaça e bota outra. Você não me pediu para fazer isso. Você sabe que hora que eu notei que realmente o carro não era o que eu esperava? Quando eu expus a luz do sol. À noite todo gato eu fui enganado.
Tem muita gente vivendo crise matrimonial porque tem dificuldade de expor o seu casamento ao sol da justiça, que é Jesus Cristo. Está vivendo tremendas noites escuras porque desejam viver, optaram por viver desse jeito. Você, enquanto viver na escuridão, você pode ter certeza, e eu quero deixar muito claro para você, porque eu sei a dificuldade que é educar um filho aqui nesse país. Tenho toda a compreensão do que seja. A dificuldade vem de todos os lados. Mas nós somos de Deus, gente. A expectativa de Deus é que a gente corresponda a essa filiação, a essa herança que temos. Nós não temos que configurar a nossa casa, a nossa família, de acordo com o modernismo. Isso é a maré que a gente precisa subir contra ela. Mas nós temos a força que vem de Deus. Agora, é muito mais fácil. Tem um cantor lá, eu tenho certeza que vocês não conhecem essa música, absoluta. Que ele inventou uma canção lá, que ela pode até ser bonita, mas se olhada com o lado da fé, ela vai te levar para bem longe de Deus. Deixa a vida me levar. Já chegou aqui essa encrenca, gente? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ó, eu só vou deitar, para onde o barco estiver apontando a gente vai. Cuidado. O que parece ser doce hoje pode se tornar amargo ainda hoje. Cuidado com esse deixa a vida levar nossos filhos, porque nós somos de Deus. Nós não devemos ter. Aliás, São Paulo tem uma passagem, será que eu acho? São Paulo tem uma passagem tremenda sobre isso, que se a gente aplicar na educação dos nossos filhos, muito dessa crise talvez seja vencida. Eu sei que é na carta aos Efésios, eu vou achar. Olha para cá, só um instantinho. Escuta primeiro, para depois eu te dizer onde é que é. Olha para cá, para você que é de Deus, quando chegar a esse dilema da educação dos filhos. Outrora erais trevas, ou seja, cada um vivia sua vida sem Deus. Mas agora, vós sois luz no Senhor. Estão na igreja. Comportai-vos como verdadeiras luzes. E aí vai dizer São Paulo, escute. Procurai o que é agradável ao Senhor. Olha que riqueza. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Filho, quem te disse que seu filho e sua filha precisa ter cumplicidade com o que é nocivo? Quem te disse que sua casa precisa estar configurada, ter contato? Lá no Rio de Janeiro a gente sabe o que é bala perdida, tá? Muito, muito, muito. Ela sempre encontra alguém no meio do caminho. Você sabe qual é a arte, humanamente falando, para você não ser atingido por ela? Sair do raio de ação de onde ela pode chegar. Você não precisa andar com escudo na rua. Saia dos lugares, das circunstâncias propícias a ser atingido. Tire os seus filhos, não estou dizendo, pelo amor de Deus. Blinde a sua casa contra esse mal pela força da oração. Traga os seus filhos de pequeno. Eu fico tão feliz, gente, quando eu vejo bebê, criança pequena, que tem lá na Bélgica, tem padre que não gosta de choro de criança. Eu até entendo, não é pai não é mãe, mas eu sou apaixonado. Eles não sabem fazer outra coisa. Quando atrapalha, vai ali fora, dá mamar, troca fralda, quando é excessivo, né? Dentro de um limite razoável não há problema nenhum. Mas que bom que aprendam a crescer, como cantou e ensinou o Padre Zezinho, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. A gente está criando filho, eu sei que é para esse mundo, mas eles precisam sair de casa com regras, com ensinamentos rígidos no sentido de fé, de cristandade. Eles não podem sair de lá abertos, vulneráveis a esse mundo cruel que nos visita, gente. O que eu perdi de adolescentes na Vila Cruzeiro por causa das drogas, jovens que se crismaram na paróquia e hoje não vão mais à igreja, o pior, estão enveredados pelo tráfico. Sabe por quê? Tiago, o mundo é flexível. Eu falei assim, eu sei, meu filho. A nossa fé é que não é flexível. O nosso Deus quer sim, sim. Não, não. O que passou disso não veio aí, diz a Escritura. Eu e você precisamos fazer esse movimento de busca incessante
de no momento da crise do estresse, não abaixar a guarda e remover, vamos voltar, as pedras que estão lá. E a gente sabe que a gente precisa remover, gente. Uma vez, disse que um cidadão que chamou outro, um sábio homem, diante de uma pergunta difícil, falou assim: vamos fazer o seguinte, eu quero que você me ajude a empurrar essa pedra aqui, bem pesada. E está o camarada lá, empurrando a pedra. Depois de 3 horas empurrando, ele viu que a pedra não movia e nem ia se mover, ele foi no sábio: ô, seu sábio, você disse que na minha vida eu precisava fazer um exercício, e dentro desse exercício era empurrar essa pedra. Não, eu estou tentando aqui há 3 horas e ela não está saindo do lugar. O sábio disse: mas eu falei que era para ela sair do lugar. Eu só pedi para que você fizesse força e empurrasse a pedra. Você não tiraria ela do lugar. O seu esforço humano precisa ser presenciado nessa luta para santificar a sua casa, para eu santificar a minha casa. Há uma parte que é nossa. O milagre só acontece quando alguém está disposto a remover obstáculos, gente. Se a gente não remover a sujeira, a limpeza, a santidade, não vai encontrar lugar para entrar. Eu preciso, me perdoe, eu não sei como é que funciona aqui. E não sei mesmo, mas eu conheço vocês, gente, olha só. Vocês têm a minha cara. Sei que alguns aqui não são tão belos assim, mas dá para chegar perto. Primeira coisa para um lar ser santificado: rapaz, onde tem bebedeira, Deus não entra não, hein? Pode ter certeza. Uma casa regada à embriaguez, ao desequilíbrio, Deus não entra aí não. Do mesmo jeito que Deus nunca vai entrar num lar onde a pornografia impera. Naquele ambiente, naquela atitude. Você quer ver uma coisa? Um dia desse, você sabe qual é o melhor lugar para a gente aprender como é que se educa um filho? Vai numa casa de festa, no aniversário de criança. Fala nisso, a minha esposa está agora no aniversário que a gente tem de um amigo. Aniversário de criança a gente aprende tudo. Um dia desse a gente estava numa casa de festa, passou um garotinho de uns 9 anos, um moleque, era levado, rapaz. Aquele nasceu sai lá. Aquele ali nasceu e foi batizado domingo. Aí, o menino falava umas palavras assim, meio pesada. Mas teve uma hora que eu acho que alguém negou alguma coisa para ele, e ele soltou um palavrão que nem o papagaio daquele nosso vizinho perdido fala. Você sabe que tem um jeito de você educar a criança: beliscão embaixo do sovaco, dói e não deixa marca. Você deixou marca no menino, não, beliscão, não vá, pelo amor de Jesus, não faça isso. Mas é verdade, aqui não experimenta não. Já teve um aqui que virou o braço assim já para dar um na comadre aí. Aí a mãe, cheia de vergonha, ela disse assim, botou a mão, você sabe que mulher quando gosta de falar bem, ela bota a mão nos quartos, né? Eu não sei com quem esse menino aprendeu isso. Aí eu olhei para ela, mas veio aqui, ó. Aí eu falei, não vou fazer isso. Com quem que essa criança mora? Com quem que ela dorme e acorda? O que essa criança vê? Quer dizer que ela aprendeu comigo? Repare bem, crianças agitadas. O pai parece que tem o dedo no 220, né? Está sempre agitado. 3 coisas ao mesmo tempo. Criança que fala alto. Olha como é que é a discussão dentro de casa. Filho, eles são a reprodução do que enxergam. Uma vez eu fui no barbeiro, né? Tinha uma época que eu ainda ia, né? Agora, se for, não tem mal o que deixar lá. Fui cortar o cabelo, tinha um camarada que tinha um cabelo, lembra do Jackson's 5? Tirava camundongo dali de dentro, né? E esse rapaz, ele tinha um cabelo comprido, assim, meio Black Power. Ele chegou no salão, lá no barbeiro, olha, passa a máquina 1. Eu olhei pro camarada, falei, Jesus, ele vai sair do 8 para 80, como é que não vai ficar assim encrenca? O cara chegou lá, o barbeiro ficou feliz da vida, né? O cabelo caiu. Quando o cara saiu, que ele levantou, rapaz, pensa no medo de você chorar. Eu olhava pro bicho e falava assim, gente, tem gente que é feia, mas tem gente que entra numa fila 3 vezes, ainda pegou, de repente, o cara saiu dali assustando a humanidade. Veio o filhinho dele, sentou na cadeira de barbeiro, botou aquele banquinho maior, né, para ele sentar. O filhinho dele, 24 anos, fez assim com o barbeiro. Máquina. Eu olhei pro menino, olhei pro pai, fiz o sinal da cruz e saí correndo. Sabe o que significa isso? Não tem filho feio, papai. Você é a reprodução do que eles serão. Cuide muito bem do presente que Deus deu a você.
ensine-o pelo exemplo e não sendo um manual de instruções. Faça isso, faça aquilo. Se tem algo que não dá certo na educação familiar, é faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É igual o camarada que mandou o guri dizer, vai lá, é o cobrador da Casa Bahia, vai lá e diz que o papai não está em casa. Não, mãe, papai não vai dizer que está lá, não. A gente pensa que eles vão reproduzir, eles reproduzem o que você mandar, meu filho, o que eles estão vendo em você. Por isso, Marta e Maria precisaram remover os obstáculos. Se você quer uma casa restaurada, aprenda a começar pela remoção da sujeira. Antes de arrumar a casa, coloque a sujeira fora dela. Queria pegar um outro aspecto dessa leitura, pegue comigo, para a gente ir concluindo. Peço aos amigos da música que já venham para cá. Remover a pedra. Foi a primeira ordem de Jesus: tirai a pedra. A segunda ordem de Jesus, pega aí. Deixa eu achar aqui, que eu já fui para Efésios, já está aqui de volta. A segunda ordem de Jesus, versículo 39, Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira? Olhe para cá. Alguém aqui já teve? Lá na minha terra a gente chama no nome popular furúnculo. Mas é furúnculo. Um nome bonito, né? Um nome técnico. Se já teve isso, alguém aqui não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Porque esse negócio só aparece onde não é para aparecer, não é verdade? Ele não manda recado, mas quando vem, ô tô infeliz. Demais, meu filho. Não se entrega. Você sabe como é que você tira um furúnculo? Tem umas pomadinhas furacinho, passa que não resolve para nada. Furúnculo se resolve assim. Eu vou pegar você. Você nem sabe que isso nunca aconteceu igual a você. Se aperta, meu filho. Espreme. E quanto mais doer, mais é um indicativo de que o pus está saindo todo. E só vai parar de doer quando tudo sair. Sabe o que isso significa? Existem feridas conjugais que nós precisamos ter a coragem de espremer para que o pus todo saia e já não haja mais dor. O que na sua vida conjugal já cheira mal? O que no seu casamento já não tem mais o odor de Cristo? O que perdeu a beleza? O que você diz assim: olha, não gosto nem de pensar nisso aí. Se eu lembrar disso aí, amanhã a gente vai tratar um pouco disso. Mas vamos antecipar algo hoje. Só em lembrar disso aí já me causa... Olha, todos nós temos dentro da nossa essência porões, esconderijos, onde nós armazenamos muito do passado, que é como esse, já cheira mal. Um dia desse, um jovem casal, deve ter uns 10 anos de vida matrimonial, diácono, leia esse e-mail que eu encontrei na caixa de e-mail do meu marido. Já cheira mal. E bem mal. Ou o inverso. Olhem nesses torpedos aqui do celular se há indícios de que cheira mal ou não cheira mal. Eu e você precisamos ter coragem de ir ao local do que se encontra estragado na nossa vida familiar para reconstruí-lo. Deus não trata o teu casamento como um fuscão preto. Ou ele faz novas todas as coisas, ou você continua andando num carro caído. Ele não vai fazer guaribada. Ele não te trouxe para sábado e domingo, como a gente vai no Rio de Janeiro, para fazer uma meia sola na tua vida. Dá um jeitinho, ó, eu vou dar uma ajeitada só para tu continuar vivendo. Olha só, eu vou dar uma ajeitadinha nele aqui, nela aqui, só para vocês continuarem vivendo e não se separar. Deus não trabalha assim, meu filho. Vá ao lugar que cheira mal. Tenha coragem de ir lá. Se for necessária reconciliação, peça perdão ou reconheça o perdão do outro. Agora é necessário ter a ousadia, a intrepidez do Evangelho de ir aos lugares que já cheiram mal na nossa vida conjugal e familiar, com os nossos filhos, talvez. Senão, você vai morrer dando guaribada. Como alguns me procuram dizendo: eu não tenho o que fazer, já tem que aturar, né? Tem que aturar isso. Sabe por quê? Não tiveram a coragem de ir lá, onde o defunto já vivia. Jesus só realizou milagre
quando alguém teve coragem de remover as pedras, mesmo quando já cheirava mal. O estresse da vida conjugal, meu filho, não é impeditivo para que você remova as pedras. E vamos a outra ordem de Jesus. Pega aí a sua Bíblia. Se a primeira foi tirar a pedra, versículo 43. Depois destas palavras, exclamou em voz alta: Lázaro, o que ele disse? Lázaro, olhe para cá. É impressionante a pedagogia de Deus na reconstrução.